Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre coluna. Você sabe, muitas pessoas reclamam de dores na coluna. Será que isso é normal? Quais são as atitudes que nós temos dia após dia, coisas simples, que acabam prejudicando a saúde da nossa coluna, tão importante, coluna vertebral? Hoje quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Luiz Eduardo Polon. Ele é médico, ortopedista, está aqui posicionado. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Que prazer ter a sua companhia, a sua audiência, mas principalmente que alegria ter a sua confiança. Você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário e fica, claro, esperando informação de qualidade sobre saúde. Hoje a gente vai falar sobre a saúde da sua coluna. Como é importante a gente ter informação, né? Quem é o especialista? A quem nós devemos procurar? Será que vale a pena fazer aquela automedicação que a maioria das pessoas faz? Tomar analgésicos, né? Tá com dor, vai se automedicando e o problema continua lá estabelecido. Não resolve nada. Hoje quem tira as nossas dúvidas é um médico ortopedista, ele é especialista em coluna. Está aqui ao meu lado o Dr. Luiz Eduardo Polon. Doutor, é um prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Olá, Dizinha. É um prazer enorme estar aqui, tirando dúvidas das pessoas. Eu entendo que o ato do exercício da medicina é exatamente o exercício da informação continuada. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina, vai voltar muitas vezes, porque eu falei, a gente tem 1h30 de programa, é um tempo bom de programa, né? Então a gente abre esse espaço para os nossos convidados e para os temas que merecem essa atenção. E teremos tanta coisa para falar, vai faltar tempo para a gente falar tanta coisa que envolve a nossa coluna, as queixas das pessoas, doutor. É o que você mais ouve. O senhor com certeza, porque é especialista em coluna, mas no ambiente de trabalho a gente tem pessoas que sofrem com dores na coluna, né? Às vezes não é uma dor crônica, algo que já está estabelecido, mas amanheceu, é ruim também, né? Tem gente que tem a coluna como o foco de um problema quando a vida está estressante, né? Quando o dia a dia não está da maneira que a pessoa gostaria que estivesse. Então, hoje a gente vai entender quais são as atitudes do dia a dia que prejudicam a saúde da nossa coluna. E são tantas coisas que nós podemos fazer todo dia para melhorar a saúde da nossa coluna vertebral. Presta atenção, porque você que está em casa, está saindo agora e fala, eu queria tanto assistir a esse programa, mas eu não vou ter uma televisão disponível agora. Você tem um computador com acesso à internet, um celular, até mesmo um tablet com acesso à internet? www.hittv.com.br. Você consegue nos assistir todos os dias, no mesmo horário, claro. Nós estamos prontos para passar toda a informação aqui para você. Você pode participar do programa, quer saber como? Liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pela internet. Você sabe que é fácil participar pela internet, através da nossa página do Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias eu coloco o tema do programa, você comenta já fazendo a sua pergunta, pode escrever na nossa linha do tempo, mandar uma mensagem particular. Quando você não quiser ser identificado, por exemplo, manda uma mensagem particular e me avise nesta mensagem que você quer ter a sua identidade preservada. Outra maneira de participar que é muito legal através da internet, do Facebook, é você mandar uma foto sua assistindo a Consulta ao Doutor, ou quiser mandar uma selfie sua assistindo ao programa, ou uma foto da televisão, ou uma foto sua, uma foto do ambiente em que você assiste ao programa, né? Tem muita gente, eu repito aqui, porque eu recebo várias mensagens que assistem ao programa tomando café da tarde.
É um momento maravilhoso para fazer isso, né? É um momento propício da tarde, aí o finzinho de tarde, para você tomar um café, né? E receber essa informação de qualidade, para que a sua vida possa ter mais qualidade também. Hoje falando sobre coluna, Dr. Luiz Eduardo Polon, temos tanta coisa para falar. Vou começar explicando então, né? O doutor trouxe aqui umas maquetes para a gente poder entender, porque não é fácil, né? A estrutura do nosso corpo é a coluna vertebral. Queria que você explicasse que a coluna é dividida em algumas partes, né? Por favor, doutor. Vamos lá. Nós temos a primeira região que sai logo depois do crânio, que é a coluna cervical, que é o nosso pescocinho, né? É um pescoço, ele tem 7 vértebras cervicais. Depois a gente tem a região dorsal ou torácica, são as vértebras que são acopladas, que são posicionadas junto com o nosso gradil costal, que formam o nosso tórax. Depois a gente tem a região lombar, vamos falar muito da região lombar, porque Fica sobre, é uma região que está mais sobrecarregada. É uma região de muita sobrecarga. Tá. E aí a gente já tem a união com os ossos do sacro, que são os ossos da pelve. Tem alguns dados interessantes, Denise, que é interessante a gente destacar. Olha só que dado alarmante que eu vou te passar agora. 8 em cada 10 pessoas, em algum momento da vida, tiveram, têm ou terão dor nas costas. São muitas pessoas. Então, vamos pensar um universo absurdo de pessoas não necessariamente portadoras de doença. Você ser acometido por um quadro doloroso não necessariamente pode ser uma doença a longo prazo, né? Então são dados alarmantes. Na verdade, nós estamos falando de um problema de saúde pública mesmo, né? Existem princípios ergonômicos que culturalmente a gente não tem o hábito de exercer. E isso seria muito interessante a gente também falar, né? Tá, a gente vai falar sobre isso, inclusive porque tem até uma maquetezinha aqui, pedi para o Chiquinho mostrar pra gente, que é então um homem, né, que vai levantar o peso. E aí tem o certo e o errado que a gente mostra pra você daqui a pouco, tá bom? Não precisa trabalhar carregando peso, para ficar atento nessa dica que o doutor vai passar com essa maquete, porque em algum momento da vida alguém já precisou ou vai precisar levantar uma caixa, levantar algo pesado, né? E aí é preciso ter postura, porque, doutor, quantas são as vezes que eu já ouvi pessoas falarem: ai, deu mau jeito, eu fui pegar alguma coisa, deu mau jeito. E você pergunta o que a pessoa foi pegar, nem era algo que exigia tanta força, mas fez da maneira errada, exigiu ali do organismo algo que não era natural. Exato. E tantas pessoas que carregam peso de maneira errada que nunca vão ter dor na coluna. São os mistérios, né? Tem gente que faz as coisas erradas e não sofre a consequência do organismo. Tem gente que faz tudo certinho num deslize. Verdade. Pronto. Vai precisar aí de um especialista, né? Agora, o grande medo de quem está em casa hoje e sofre com algum problema da coluna é cirurgia. As pessoas, por que as pessoas têm tanto medo? Porque eu sei que elas têm. Claro. Por que elas têm tanto medo, doutor? Eu imagino que as pessoas tenham receio de ser submetidas a uma intervenção cirúrgica da coluna, justamente pelo motivo de saber que a coluna é um arcabouço ósseo, é uma estrutura óssea que contempla um nervinho não muito importante lá dentro, chamado medula, né? E a medula é uma estrutura que controla os nossos movimentos. Perder os movimentos é o grande medo da cirurgia. É o grande receio. É o grande receio. As pessoas ficam completamente estarrecidas com a hipótese de sofrer algum dano na medula, né? É importante destacar que isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas tá no risco da cirurgia, né? Claro. Mas isso acomete uma porcentagem tão pequena? Muito pequena, muito pequena. E isso não significa, entretanto, que as pessoas devem sair alucinadas indo fazer cirurgias, porque isso não traz um benefício caso o paciente não tenha efetivamente uma indicação, né? É importante dizer assim,
nós fomos projetados, se é que pode se dizer assim, para não andar de pé. Essa maneira classificada como bípede, né, de andar apenas com as pernas, é uma maneira razoavelmente nova do ser humano. Nosso se corpo posicionar. Não foi projetado para isso, a nossa coluna. Ela não foi projetada para isso. Tanto é verdade que nós temos muito mais varizes nas pernas do que nos braços, por que será? Sim. Então a sobrecarga do indivíduo na posição ortostática, na posição em pé, ela realmente acaba desequilibrando algumas estruturas, né? Com certeza. Agora vamos tocar em alguns pontos aí que com certeza fazem a diferença. Sedentarismo. Vamos pensar numa pessoa com o mesmo peso, que já a gente fala de obesidade também, mesmo peso, mesma altura, também falaremos de pessoas muito altas. Uma pessoa faz atividade, mesma vida, mesma alimentação, mesma rotina, uma faz atividade física, outra é sedentária. A coluna do sedentário vai sofrer muito mais? A gente precisa também de movimento? Sim. As nossas articulações, de um modo geral, elas são mantidas funcionantes através do movimento. Vamos pensar em dois tipos de articulações diferentes. Vamos pensar num joelho. O joelho é uma articulação de extremidade. Então é natural você imaginar como que a engrenagemzinha funciona. A nossa coluna tem vários joelhinhos na região de trás dela, né? Esse dinamismo da mobilidade mostra que as articulações também deslizam umas sobre as outras. A mobilidade destes segmentos articulares é dada por um líquido que as lubrifica, que se mantém funcionante e vivo através da mobilidade. Eu estou falando só da parte óssea. A parte muscular é quem projeta, quem mantém a alavanca e mantém a nossa condição estrutural adequada. Então, o indivíduo que tem um hábito diário de acordar, sair para fazer sua atividade profissional ao longo de anos, décadas, sem imaginar que uma prática física ela apenas é algo relacionado ao lazer, ele está cometendo um erro capital. Ele vai ter dificuldades a médio prazo, já da idade de adulto, jovem. Infelizmente, hoje, cada vez mais, as pessoas mais jovens estão entendendo isso pela dor, infelizmente, pelo mecanismo da dor. Por isso que é tão importante a compreensão de que a prática física, principalmente aquelas relacionadas a baixo impacto, que a gente pode conversar depois, essa prática física, ela não é uma atividade de lazer, ela não é uma atividade, eu vou fazer porque eu gosto de fazer. É isso que o nosso objeto cultural, nós temos que tentar informar cada vez mais as pessoas, no sentido de mostrar que aquilo não é um lazer, não é um desejo, é uma necessidade imperativa. É bom ter isso em mente. Tem gente que fala, eu não gosto de academia. Não tem que gostar, na verdade. Tem que ir fazer como se fosse uma obrigação, que na verdade, né? Claro que nesse meio tempo a gente acaba descobrindo atividades físicas que também nos dão prazer. Claro. Né? Aí, excelente. Você une o útil ao agradável, mas sempre tem, e até mesmo as pessoas que vão à academia, né? Que lá estão felizes, você percebe que elas já tem isso na rotina, às vezes falam, mas hoje eu não estava com muita vontade, mas eu vim, mesmo assim, porque eu sei que faz bem, né? Às vezes não está fazendo, daquele momento ela preferia estar na cama, né? Ela está descansando. Quem é que não gostaria, não é verdade? Nós temos uma tendência a nos mantermos como estamos, né? Isso mesmo. É uma característica do ser humano. Mas é importante fazer atividade. Agora, para saber qual atividade, né? Atividade de baixo impacto, que o doutor falou, você continua assistindo ao Consulta ao Doutor, que a gente fala daqui a pouquinho sobre atividade. Agora, outro ponto que é muito importante as pessoas saberem é que para o médico também, porque o grande problema, eu acho que o grande X aí da questão eu falei da automedicação no começo do programa, né? Então a pessoa sente dor, toma o remédio, passa a dor, enquanto o remédio está fazendo efeito, depois volta, toma de novo. Pessoas que vivem assim recebem mensagem já há mais de 20 anos.
tá? A pessoa não vai ao médico, porque morre de medo que vai precisar fazer uma cirurgia. Explica pra gente, pro médico também a cirurgia é o que vem por último? É claro que o doutor aqui é especialista em coluna, então ele deve encontrar algum caso que ele fala, é cirúrgico. Mas você não tira a liberdade do teu paciente também de tentar formas alternativas de ter bem-estar, que devolva a ele qualidade de vida, para que não precise fazer a cirurgia ou que vá protelando isso? Claro. Veja bem, existem indicações cirúrgicas que são formais. Tá. Não há como um cirurgião especializado, membro de sociedade de classe, formado, absolutamente caracterizar uma urgência cirúrgica com uma tentativa de um tratamento conservador. Agora, isso que você colocou é extremamente importante. O que tem que ser colocado sempre é a tal da balança da qualidade de vida. Um paciente que eventualmente pode ter uma indicação clínica de ser submetido a uma cirurgia, nem sempre ele tem o perfil cirúrgico. O que é o perfil cirúrgico? O que é um perfil cirúrgico? Vamos imaginar que um paciente, ele é diabético, hipertenso, portador de um sobrepeso importante, tem algum problema cardíaco importante, tem algum problema circulatório importante, tem algum problema psicossocial importante, isso também é uma doença como qualquer outra, e ele visualiza numa intervenção cirúrgica toda a solução de todos os seus problemas. O que precisa ser compreendido muitas vezes pelo paciente é que o cirurgião de coluna, ele é médico antes de ser cirurgião de coluna. Ele precisa tratar do paciente antes de tratar da coluna. Então, muitas vezes, esse paciente, na balança, não é o melhor momento para que ele seja submetido a uma cirurgia, ainda que ele tenha uma certa indicação. Diferente do paciente que tem uma indicação formal. Um paciente que foi vítima de um acidente de trânsito, um paciente que tem uma lesão medular, um paciente que infelizmente é acometido por um tumor, por algum evento compressivo, enfim, alguma doença onde tecnicamente a cirurgia é a solução. De um modo geral, ainda que ele que ele tenha todas essas complicações, deve ser ponderado que os riscos são maiores, mas a cirurgia realmente tem uma indicação formal. De um modo geral, nós temos obrigação de dar ao paciente todas as alternativas clínicas que existem. E não existem uma, nem duas, existem várias excelentes alternativas clínicas. A começar pela sua mudança de hábitos de vida. Muitas vezes, o resultado, o trabalho que o paciente deveria desenvolver numa clínica de fisioterapia, em sessões para princípios de correção postural, ele mesmo conseguiria, com dicas simples, entender que é o dia a dia dele que está propiciando esse desconforto. Importante dizer também o seguinte, você citou sobre a questão da automedicação. Para o médico, para o profissional, quando o paciente chega, doutor, eu tinha uma dor nas costas, mas agora eu já estou melhor, preocupante. Para nós isso é preocupante. Está melhor por quê? Porque você tomou um remédio. A medicação, ela efetivamente pode estar mascarando um problema mais grave. Então, antes dessas automedicações todas, a gente não cansa de falar sobre isso, né? Sim. Mas antes dessas automedicações, é fundamental procurar uma ajuda médica, sem dúvida. É porque a gente entende que a pessoa não vai repetir essa... Então, você está com uma dor, você tomou um remédio que tem na sua casa, mas se voltar essa dor, você entende que a pessoa não vai tomar de novo, porque então é um problema mais grave. E a dor, ela não é o problema, ela é o sinal do problema. O organismo, né? Fala com a gente, né? A gente que às vezes não dá ouvidos a ele. Nosso corpo fala com a gente. Aí você vai ao pronto-socorro, por exemplo, fala da sua dor, tira uma radiografia, né? E vou te perguntar se é verdade, mas acredito que seja mesmo, porque você deu um dado aí alarmante de quantas pessoas tiveram, têm ou terão dor na coluna. Se você pedir, por exemplo, para qualquer pessoa uma ressonância da coluna, você vai encontrar uma série de problemas que às vezes
não estão atrapalhando a pessoa naquele momento. É verdade isso? Verdade, muito verdade. Se nós aleatoriamente formos agora aqui na rua e sairmos fazendo um trabalho científico, ou vem cá, vamos fazer ressonância magnética, você tem dor nas costas? Tem de vez em quando e você não tem. Essas alterações descritas no laudo do exame refletem apenas alterações ou descrições que muitas vezes são alterações degenerativas, congênitas, que nada tem a ver com o quadro doloroso do paciente. Então, é muito importante tomar muito cuidado em fazer um exame desnecessário e, pior, ler aquele resultado antes de ir ao médico, porque você pode ficar com o cabelo em pé, né, com aquele resultado. Sofrer antes sofrer da barbaridade, hora, né? exato. Porque não importa se a gente não tá com dor naquele momento, se a tua coluna tá em ordem, né, pra você tá tudo bem, você foi fazer ali de alegre, de repente, Sim, um exame que não havia. check-up, sei lá. Exatamente. Né? Claro. Aí você se dá conta de tantos problemas que podem ter a sua coluna, né? Sim. Calma, porque às vezes esse tipo de avaliação antes da hora, sem ser feito pelo médico, né? Só o médico vai conseguir entender, porque a clínica é soberana. Sempre. É isso, né? Sempre, sempre. A gente aprende muita coisa muito legal, aqui muito no Consulta legal. ao Doutor. Agora, já eu volto para falar sobre a questão da postura, doutor. Combinado. A gente sabe que não é fácil ficar com a postura perfeita o tempo todo, né? Então, aqui no programa, por exemplo, eu sempre me policio, porque fica feio na TV se a gente fica com a postura errada, né? Precisa ter uma mesa de acordo com a altura da cadeira e a altura da pessoa, né? As empresas hoje, claro, tem muitos funcionários, empresas funcionam 24 horas, não tem como você ter uma cadeira para cada funcionário, né? Então, não dá para ficar 100% ajustado para todo mundo o tempo todo. Né? Sim. Sabendo disso, o que a gente pode fazer para policiar essa questão da postura? Então, se policiar. E o que é certo nesse policiamento? Porque, de repente, a pessoa vai fazer a postura certa, acaba atrapalhando em outra etapa aqui da nossa coluna, né? Que está dividida em 3, é isso, né? Em 4. Em 4. É isso. A gente acaba atrapalhando um pouco e aí prejudica um outro lado. Você tenta consertar uma coisa, mas sem informação você acaba prejudicando. Já o doutor explica pra gente se tem algum exercício, algum alongamento, né? Ou algum pensamento aí que a gente deva ter para manter a coluna em ordem, sem atrapalhar nenhuma das partes do todo que é a nossa coluna vertebral. Tem recado para você que está em casa? Tem recado. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre coluna. E olha que importante, atitudes simples que nós temos no dia a dia podem acabar prejudicando a nossa coluna vertebral. Não é isso que a gente quer. A gente quer entender como é que faz para ter a coluna mais saudável e corrigir esses erros, então, de repente, posturais que nós temos durante o dia, ou a postura, por exemplo, ao abaixar para pegar algum objeto que caiu, abaixar para pegar algo pesado, uma caixa, enfim. Tudo isso está sendo falado aqui hoje. Eu converso com o Dr. Luiz Eduardo Polon, que é médico ortopedista, especialista em coluna. Outra coisa tão comum do dia a dia, estudantes que carregam mochilas muito pesadas. Bom, se você se colocar numa atitude postural, você não consegue ficar 10 segundos na mesma atitude, né? Nossa, já está doendo tudo. Não é confortável porque não é o nosso hábito. Nós não estamos habituados a se posicionar numa atitude correta. Se nós observarmos a coluna vertebral de frente, essa minha maquete aqui não está das 10 mais, mas de frente ela tende a ser reta ou o mais reta possível. Mas num plano lateral, nós temos... ela tem as curvaturas. Nós temos as curvaturas. Sim. Não ter essas curvaturas também é um problema. Ótimo. Muitas vezes muito mais grave do que ter, né? Então vamos entender o seguinte, esta curvatura, ela foi desenvolvida na evolução do ser humano justamente para que se tenha um eixo. Então as mudanças de curva ocorrem justamente nas mudanças de transição entre cervical torácica, entre tóraco lombar e entre lombo-sacra. Então,
de um modo geral, a atitude postural adequada é aquela onde nós nos mantemos o mais próximo do eixo das transições de curva. Por isso que a maior parte das vezes onde um trabalhador precisa carregar algo, seja o peso do próprio corpo, seja algum outro objeto, ele deve aproximar aquilo o mais possível do seu próprio eixo. Entendi. E aí a gente tem aqui uma maquete para mostrar exatamente isso, doutor. Fica à vontade. Vamos lá. Para manipular aí essa sua maquete, que eu adorei. Esse brinquedinho. E se os meninos, não sei se vai ser possível mostrar, talvez o Bareta consiga mostrar aqui um pouquinho, olha. Tem o verdinho aqui, que é o ok, com um tiquezinho, e tem o no, que é o errado, com um X, ó, tá vendo? Aê, Bareta aqui, isso, tá vendo? Olha, nesse caso, o verdinho não dá pra gente ver tanto, porque o peso e a maquete tá ali em cima dele. Isso, olha, ok. Perfeito. E no. Ok. Tá? Então vamos lá. Desse princípio, então, o doutor parte para mostrar pra gente qual deve ser a nossa postura, por exemplo, para carregar uma caixa, um peso. Isso acontece, gente. Uma ida ao mercado. Sim. Né? Então, tem que carregar uma caixa de leite. E hoje em dia, com essa história de economia de água, é balde pra lá, balde pra cá o tempo todo. Fala, é verdade, não é verdade. Fora o cuidado que você deve ter, sem né? Dúvida, sem dúvida. Eu já ouvi várias pessoas tentando criar maneiras de economizar água, né? Mas tomar muito cuidado, foi um alerta que o doutor me lembrou aqui, no banheiro. Sim. As pessoas têm caído muito, doutor, porque às vezes colocam um balde, uma bacia para arrecadar aquela água, para coletar aquela água que cai do corpo, né? Para usar em descarga ou lavar um quintal, por exemplo. As pessoas caem, doutor, se machucam e aí precisam ser submetidas. Se não é da coluna, é do braço, o ombro. Os acidentes domésticos são muitas vezes os mais nocivos, tem razão. Sim. Aqui, essa nossa brincadeira aqui, ela mostra, retrata bem aquilo que eu acabei de descrever em relação a aproximar um peso do seu próprio eixo. Vamos imaginar esta situação, que é a situação mais comum que a gente acaba observando. O peso está ali logo à sua frente, seja ele de qualquer natureza, de qualquer volume. Isso, eu vou deixar bem aqui, bem na lateral para as pessoas verem, aqui no Chiquinho. Isso. Quando você, ao fazer uma alavanca no seu próprio braço, você precisa executar uma manobra para pegar tecnicamente a sua coluna, ela é a polia. Você está fazendo da coluna o braço de alavanca para fazer o peso. Ao passo que se você aproximar o peso mais próximo do seu eixo e levantar, a coluna não faz a polia. Entendi. Então, na verdade, este é o princípio do braço de alavanca, né? É o princípio básico do braço de alavanca. Uma atitude bem simples de não pegar um objeto de qualquer jeito no chão. Essa maquete, ela não retrata uma coisa também importante, que é utilizar-se da força do próprio braço. Infelizmente, essa maquete, ela é uma maquete que coloca o braço com uma atitude em extensão absoluta. Mas, ao aproximar o peso do seu tronco, uma coisa bastante interessante é, ao aproximar, você aproxima o peso o mais próximo possível do seu tronco. E aí você vai efetivamente fazer a força com a perna. Perfeito. Aí o paciente fala assim: doutor, eu não tenho força na perna para fazer isso que o senhor está me pedindo. Muitas vezes a gente treina no consultório. Vamos lá, eu gostaria que a senhora pegasse agora essa latinha de lixo aqui. Então assim, doutor, mas eu não tenho força na perna. Ótimo que a senhora acabou de identificar que não tem força na perna. Nós vamos fazer um trabalho de fortalecimento dessa musculatura da sua perna, para que a senhora consiga fazer. Então, por que não tem força na perna? Porque nunca atuou dessa forma. Então, é aquilo que eu disse no começo. Nós não temos hábitos posturais corretos. A gente sabe que existe uma infinidade de trabalhos ergonômicos que diz respeito a atividades profissionais, seja em metalúrgica, seja em executivos. Você mencionou com muita propriedade a questão das pessoas que permanecem sentadas, né, o tempo todo. Então, isso que a gente está falando não serve apenas para metalúrgico, trabalhador braçal. Para todo mundo. Para você ter uma ideia, uma vez, recentemente, eu desenvolvi um trabalho numa empresa com altos executivos,
o que nós fizemos para que se fizesse um rodízio de melhoria de condições ergonômicas? Nós colocamos um dispositivo nos computadores, onde este computador ele desligava a cada 45, 50 minutos, justamente para que a pessoa saísse daquela atitude. As pessoas queriam me matar, né? E é preciso pouco tempo, né? Sim. Então você levanta um pouquinho, né? Dá uma... Sim. Vai tomar uma água, dá uma esticada no corpo. Perfeito. Vai tomar uma água, claro. Tanto a gente fala aqui de prevenção quando o assunto é tendinite, por exemplo, que é preciso fazer com o corpo todo, não seria diferente, né? É preciso mudar um pouquinho. Agora, eu vou dar um recado para quem está em casa. Enquanto eu fico aqui, enquanto eu vou até lá, o senhor já começa a responder, por favor. Olha, falar sobre postura é complicado. Então a gente está sentado aqui, alguém fala, chama a atenção, fala, Denise, postura, por exemplo. Então a gente tenta arrumar a coluna aqui o máximo que é possível para o momento. Agora, as mulheres gostam muito de pernas cruzadas. A minha opinião é que eu não consigo manter, Denise, não consigo manter a coluna reta com as pernas cruzadas. Então, para mim é preciso, né, ficar com as pernas paralelas. Ao mesmo tempo, não é confortável ficar com as pernas paralelas. Aí você acaba dando uma cruzadinha. Se os meninos abrirem para geral, as minhas pernas, por exemplo, estão sempre aqui, ó. Sempre dobradinha, ó. Então, ficar assim, com a perna paralela, não é confortável. Eu tô sempre assim, ó, na TV. Pode tirar foto, se olhar na internet, você vai encontrar a minha perna tá sempre cruzadinha assim, embaixo, né? Que é uma maneira que eu consigo manter, tento pelo menos manter a coluna mais em harmonia possível. Agora, em pé, não é raro você ver meninas tentando manter a postura e provocando, por exemplo, o que muitas pessoas chamam de hiperlordose. Aí eu quero que você fale se esse termo é correto, né? Se isso acontece mesmo, às vezes, numa tentativa de manter a coluna muito ereta. Tá? Queria que você falasse um pouquinho e aí eu dou um recadinho na volta, a gente fala os problemas mais comuns da coluna. Tá? Perfeito. Por partes. Essa questão de você cruzar as pernas, efetivamente você tem toda a razão. Quando você dobra o joelho, você quer dobrar uma perna em relação à outra, a pelve ela se desloca, né? Ocorre um deslocamento da pelve e esse deslocamento da pelve pode promover um desvio para a lateral da coluna. Então, tecnicamente, a postura com as pernas dobradas ou pernas cruzadas, efetivamente não traz benefícios ergonômicos. Em relação à questão de hiperlordose, é importante entender o seguinte. Vamos voltar para a maquete aqui de lado. Se puder pegar bem aqui em cima também é interessante para a gente entender o seguinte. Estas curvaturas, elas, como eu já mencionei em relação aos seus eixos, naturalmente elas têm nomes. Então, a coluna cervical, essa curvatura para trás, imaginando que aqui em cima é a nuca. Então, esta região, ela tem uma curvatura para trás chamada de lordose cervical. O mesmo acontece na região lombar. Então, lordose lombar. Então, o paciente que fala, doutor, eu tenho lordose, graças a Deus, ele tem lordose. Lordose é um termo, é uma nomenclatura de uma curvatura normal da coluna. A hiperlordose seria uma acentuação desta curvatura, seja na coluna cervical, seja na curvatura lombar. Vamos imaginar uma situação hipotética onde o indivíduo ele acaba inclinando o seu tronco para frente, o que é muito comum. O indivíduo ele tem o que a gente chama de dorso curvo. Ele acaba sendo aquela pessoa que está sempre olhando para baixo, que nem cavalo marinho, sempre olhando para baixo. Como eu disse, para que não haja uma alteração no seu eixo, o que o organismo dele faz, sem ele mesmo perceber? Ele se defende aumentando a curvatura na coluna lombar e propiciando aí sim o que a gente chama de hiperlordose reacional. Ou seja, é um aumento da curvatura justamente para que o indivíduo não caia para frente. A hiperlordose ocasiona uma sobrecarga nas articulações e na musculatura posterior da coluna lombar, propiciando muitas vezes aparecimento de lesões, contusões
e doenças degenerativas. Doutor, a gente falou aí, você falou doutor, cheguei no consultório, alguém fala, tenho lordose. Você fala, ainda bem, porque é uma das curvaturas que que o doutor estava explicando aí, que são normais, né? É para ter. Se não tem, há um problema. Agora, o que é ruim é a hiperlordose. Quais são os problemas mais comuns, doutor? A hiperlordose, como eu mencionei, ela ocorre por uma sobrecarga, uma alteração postural na maior parte das vezes, ou pelo aparecimento de algum tipo de patologia, ou nos elementos anteriores da coluna, nos corpos vertebrais, nos discos, ou em relação à questão das articulações e musculatura. A atitude da coluna numa curvatura anormal propicia uma sobrecarga nos elementos onde ela não foi projetada para isso. Então vamos simular uma situação de uma hiperlordose, um aumento desta curvatura. Vamos pensar, por exemplo, Denise, que os nossos discos, eu costumo dar esse exemplo, os pacientes gostam. Os nossos discos parecem aqueles chicletinhos recheados ou uma bolachinha recheada, né? Então, naturalmente, esses discos foram projetados para esse tipo de carga. Quando você aumenta esta curvatura, é como se eu estivesse amassando mais de um lado do que do outro. Então, tecnicamente, você está permitindo que esse disco comece a se deslocar, comece a se herniar. Então, o conceito de deslocamento Então, hérnia não é um bicho que cresce. Herniar é deslocar. Então, são conceitos que, quando você começa a explicar para o paciente a diferença e as vantagens de uma atitude postural, ele começa, puxa, então isso pode dar uma hérnia de disco, é como se fosse um fantasma, né? Então, esse é uma das doenças mais frequentes. E outras alterações, aumento da sobrecarga das próprias articulações, como eu mencionei anteriormente, propiciando uma aceleração do que a gente chama de artrose, que é um aumento do desgaste nas articulações. Escoliose. Escoliose, excelente pergunta. Então nós temos curvaturas da coluna, de novo no grandão aqui. Nós temos a cifose, a lordose, que são curvas normais, e num plano frontal, quando você tem um desvio para a lateral, isso é uma escoliose. Aí eu falei daquela avaliação que é feita... Na escola. Na escola, né? Então, todo começo de ano pesava e media os alunos. Perfeito. E também via a questão da postura. Um quadriculado atrás fica nítido se você tem um desvio. Uma assimetria dos ombros, isso. Isso revela uma escoliose? Muito. Imaginando que nós temos aqui um desvio nesse sentido, você vai ter olha o que acontece com a cintura escapular, né? E eventualmente com a própria cintura pélvica, né? Normalmente, a maior parte das escolioses, existem diversas, assunto para outro de tanta coisa, mas normalmente essas curvas são compensatórias, por isso parece um S. Ela vai e o organismo tende a fazê-la retornar. Para encontrar esse eixo de novo, mesmo que errado, né? Isso, porque senão a pessoa fica muito descompensada, né? Desequilibra. Exatamente. Essa avaliação na escola é muito boa, muito comum. Isso também deve ser feito. Primeiro alerta, né? Sim. De repente não é isso que vai diagnosticar alguma coisa, mas se há algo errado, já encaminha. Sem dúvida. O grande problema das escolioses é justamente porque não dói. Então, não se faz diagnóstico. Não tá doendo. Como é muito mais frequente em meninas, mais ou menos na incidência de 3 para 1. Por quê? Isso aí a gente ainda não conseguiu descobrir. Não, né? Talvez vinculado a algum fator genético, alguma coisa nesse sentido. Os estudos estão mostrando, tendendo a isso. Não é a bolsa, não. Não é a bolsa. O que a gente sabe é que, como é mais frequente em meninas do que meninos, é muito mais frequente na adolescência. E as meninas na adolescência acabam se mostrando menos naquela faixa etária, como não dói, o diagnóstico não é feito. E aí, quando procura no consultório, já é aquele sofrimento, minha filha está torta, como é que faz? Perfeito. Agora, a gente começou o programa, então perguntei da atividade física, você falou que
dentro do hall de atividades físicas, poderíamos encontrar, por exemplo, as de menor impacto. Sim. Lembrando sempre que aqui não estamos falando do que você mais gosta de fazer. O doutor vai dar aí as alternativas e, de repente, não é o que vai te ajudar mais, não é o que você mais gosta de fazer. Mas faça, né? Porque de repente eu gosto de fazer atividade física, mas para a coluna não era o ideal. E a pessoa morre de dores na coluna, por exemplo. Tem razão, tem razão. Precisaria fazer um fortalecimento, né? Algo visando aí a qualidade de vida, porque sofrer com dores, eu sempre falo aqui que é bem popular, ninguém merece. Verdade. Ninguém merece. Não fomos feitos para isso. Não, de jeito nenhum. Tem razão. Agora, falando sobre os exercícios físicos, o que seria ideal, então? Porque a gente sabe que precisa seguir a orientação, precisa ir ao médico, precisa saber se está liberado para fazer algum tipo de exercício, enfim. Hoje está muito na moda, por exemplo, correr. Sim. Será que correr, quem tem uma coluna que não está saudável, pode correr? Vamos lá, é importantíssimo isso, na verdade, também é um problema de saúde pública. O que nós temos que compreender é assim, nosso organismo fala com a gente, como a gente falou até agora. Então, a dor ou alterações que a gente chama de contratura, aquela história de minha coluna travou, minha coluna saiu do lugar, né? Esse termo é extremamente... Coluna sai do lugar? Sai em acidentes automobilísticos, né? Eu já vi algumas saindo do lugar, infelizmente. Mas esse termo é um termo, claro, um termo bastante popular. Mas quando se quer dizer isso, você tem a nítida sensação de que algo realmente está desequilibrado na sua coluna. Isso acontece por uma contratura, uma cãibra. Imagine uma cãibra, todos já tivemos cãibra, mas nos músculos da coluna. Então, o organismo ele se defende e fala, não mexa comigo. Então, por que eu comecei a dizer isso? Se você tem dor, se você deseja fazer o seu projeto 2015 de aprimoramento de condicionamento físico, doutor, eu vou começar a fazer uma prática física, mas eu tenho dor nas costas. É muito importante antes fazermos um diagnóstico. Se o que você tem é uma alteração dolorosa por um mecanismo postural, e aí nós vamos tratar isso. A atividade de condicionamento físico, ela é uma atividade de manutenção para quem está bem. Se você não está bem, tem algum tipo de patologia ou algum quadro doloroso, você precisa de uma terapia e não de uma atividade de condicionamento físico. Então são dois universos distintos que as pessoas às vezes entendem coisas similares. Eu quero fazer uma academia. Você vai para a academia e eu serei o primeiro a indicar, desde que você esteja em condições. Estando tudo bem, fazendo os exames e avaliando que efetivamente o que o paciente teve foi um distúrbio postural, o ideal é que ele se submeta a um questionamento próprio. Eu desejo fazer uma atividade física para resistência física, para ganhar resistência e condicionamento físico, ou eu desejo emagrecer, perder peso, perder calorias. São coisas distintas. Existem atividades físicas de maior consumo calórico, de maior consumo energético, porém, em muitas delas, um impacto maior. Existem atividades onde você aumenta a sua frequência respiratória, isso faz você queimar mais caloria, queimar mais enzimas, e muitas vezes você pode estar fazendo uma atividade visando uma obsessão de perda de caloria, quando na verdade você poderia iniciar uma prática leve, de baixo impacto, mas que tenha um consumo calórico não tão grande, mas que tenha um consumo calórico que te atenda, mas que você não sobrecarregue as articulações de carga, não necessariamente a coluna, quadril, joelho, tornozelo, nós temos que pensar na coluna como um todo. A corrida, como você mencionou, é uma prática física recheada de prazeres. As pessoas adoram fazer corridas em grupo, jornadas de corrida, caminhada. Então é assim, é importante destacar, a corrida não é das 10 mais para a coluna. Ponto. Essa não é um desejo meu. Infelizmente, ela é uma prática física que não trata da nossa coluna. É uma atividade onde cada vez que você pisa no chão, o chão pisa em você de volta. Seja numa caminhada, seja numa corrida. Então, existem atividades onde você pode exercer um impacto sobre os corpos vertebrais muito menor,
e você pode ter o seu condicionamento físico da melhor forma. Doutor, eu desejo correr, eu desejo caminhar, eu não vivo sem isso, eu acordo às 5 horas da manhã e caminho todo dia. Ok, mas você precisa ter um condicionamento físico além do normal, principalmente nessa musculatura que sustenta a coluna. Eu vou dar um recadinho, eu volto, porque tem muita gente que, claro, descobriu prazer na corrida, mas descobriu um problema no joelho, por exemplo, decorrente a essa corrida, às vezes. Claro. Né? A gente nunca vai saber, se ele não tivesse corrido, se não teria um problema mais pra frente, mas provavelmente não seria naquele momento, ia ser um desgaste aí mais pra frente. Sim. Pessoas que tiveram que parar, pessoas que pararam processos de emagrecimento, porque exageraram aí, exigiram demais das articulações, e as pessoas ficaram afastadas, às vezes recuperam peso, recupera mais do que era, perde a vontade, né? Então já a gente fala sobre todos esses cuidados, né? Fazer atividade física. Vou imaginar então alguém que é saudável, tem um problema em outro na coluna, doutor, mas está acima do peso, quer fazer atividade física, deve ter um acompanhamento diferenciado também para esse paciente, que é para ele não ter problema na coluna e também já avisando não ter os problemas em outras articulações, né? Já a gente fala sobre isso, e uma coisa que eu acho muito interessante é descrição de dor. Tá? Então, quando a pessoa tem dor na coluna, ela está pinçando a perna. E aí já causa um alerta. Será que isso pode ajudar aí? Essa descrição da dor ajuda o médico? Eu vou para o intervalo. No próximo bloco, continuo tirando as dúvidas com o Dr. Luiz Eduardo Polon, que é médico ortopedista, especialista em coluna. Você tem perguntas? Tem fotos dos telespectadores? Vamos preparar para o próximo bloco? Vou para o intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Nós estamos de volta, entrando no último bloco do Consulta ao Doutor. Eu falei que teríamos muito tema para pouco tempo para conversar aqui hoje, mas o Dr. Luiz Eduardo Polon, nosso convidado, médico, ortopedista, especialista em coluna, já está convidado a voltar. Doutor, a gente pode escolher um tema desses tantos que nós acabamos citando aqui, né? Sim. E fazer um programa só sobre ele. Legal. Né? Tô fechado. Um desses mais comuns, que as pessoas mandam recados. Aliás, você que está nos assistindo agora, o doutor vai voltar numa próxima ocasião. Você quer que ele fale sobre o quê? Quando a pergunta lordose, hiperlordose, escoliose, hérnia de disco, bico de papagaio, né? A gente pode tentar pincelar aqui um pouquinho, mas já é certo que a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Doutor, eu tenho aprendido muito aqui. Deixa eu aproveitar e mostrar a foto da nossa telespectadora Madalena Brasil, ela chama. Ela está nos assistindo da sorveteria. Olha que bacana. Obrigada, Madalena. Tá aí sua foto. Você quer participar do programa, mandando a sua foto? Tire uma selfie, tire uma foto da televisão, uma foto do ambiente em que você assiste a consulta ao doutor e manda pra gente, que a gente mostra você aqui durante o programa. Uma maneira de também agradecer o carinho que vocês têm aqui conosco. Muito bom. Obrigada, Madalena. Um beijo. Eu tenho aprendido muito, doutor, sobre descrição de dores. As pessoas descrevem, né? Então, qual é a sua dor? As pessoas têm tomado muito cuidado ao fazer isso. Com a coluna não é diferente. As pessoas contam, pinça a perna. Quem nunca sofreu? Eu, graças a Deus, nunca tive uma dor assim, que precisasse dar essa característica, pinçamento. Você consegue imaginar a dor que é, né, doutor? Terrível. Queria que você falasse um pouquinho pra gente se isso ajuda o diagnóstico médico, já que, se fazendo, por exemplo, uma ressonância magnética, você vai ter um monte de problemas que às vezes não dizem nada a respeito daquele paciente, né? Essas descrições valem ouro? Essas descrições são absolutamente fundamentais. Um dos alicerces da entrevista, do exame médico, é a entrevista. É você deixar o paciente falar. O paciente se conhece muito mais do que você. Legal. Muitas vezes naquela loucura de consultórios muito cheios, acaba se perdendo um pouco essa noção de que o paciente ele vai descrever para você, em qualquer faixa etária, em qualquer nível social, ele tem uma capacidade de se autodescrever. Esse exemplo que você deixou é um exemplo muito comum, que é muito frequente, as pessoas relatam
Tem paciente que chega pra mim, Denise, e fala assim, doutor, eu tô com uma dor de dente na perna. É uma dor de dente, olha só, uma dor de dente na perna. Você tem que identificar aquela dorzinha fina. Isso, é como a pessoa consegue descrever. Mas por que é muito interessante? A dor de dente é uma dor de raiz, é uma dor nervosa, é uma dor de trajeto de raiz. Muitas vezes você tem uma dor de dente, você vai no dentista, acha que é um determinado dente e é outro. Porque é uma dor irradiada, é uma dor que segue um trajeto. Doutor, eu tô com uma dor na perna, nas costas, mas ela segue um trajeto por trás do bumbum, vai lá no dedão do pé. Tem paciente que fala, doutor, eu não tenho dor nas costas, eu só tenho um problema no dedão do pé. Quando você termina o diagnóstico e fala, você tem um problema na coluna, o paciente acha que você não é normal. Quando, na verdade, o que está acontecendo é, ele tem um problema irradiado, ele tem um problema que segue um trajeto. Essa descrição é uma descrição muito famosa, muito comum, do que a gente classifica de síndrome ciática, síndrome radicular. O que tem a ver com o ciático? Em linhas gerais, pode ser um assunto para um outro bate-papo, claro, mas em linhas gerais, as raízes que emergem da coluna lombar são as raízes que juntas dão origem a esse famoso nervo que passa por trás do bumbum e vai mesmo lá para o dedão do pé. É o responsável pela nossa sensibilidade e a nossa movimentação de praticamente tudo que acontece da cintura para baixo. Então, o paciente que tem a sensação do pinçamento, o que efetivamente acontece? Qualquer processo inflamatório ou um processo reacional, uma atitude de defesa de uma dessas raízes, no sentido de ocasionar um sintoma para o paciente. Ele está dizendo, olha, ali aconteceu alguma coisa. Doutor, a gente observa a coluna aqui, né? E não é todo dia que a gente tem a oportunidade de endireitar ela aqui. Observar, sim, né? claro. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de observar e de imaginar como é que é isso dentro do nosso corpo, né? Cada coisinha amarelinha dessa aqui é um nervo. Isso, é uma raiz. Tá, e aí ela vai pro corpo todo, né? Isso, pros órgãos. Dependendo da região, ela vai pro corpo todo. Então... Por que eu tô perguntando isso? De repente você tem um pensamento aqui, algo escorrega essa geleinha que tem aqui entre o disco entre um e outro, né? Escorrega, prensa. Isso. Dói ao fazer um movimento. Isso aqui não pode atrapalhar não só o movimento, mas outros órgãos da pessoa. Então, de repente, ela está com problema na coluna, mas está refletindo em outro lugar. Pode. Nós temos que entender o seguinte. Estas raizinhas amarelas que você descreveu são terminais que emergem de uma estrutura nervosa mais importante, chamada medula, que sai daqui da nossa cabeça e entra nesse buraquinho. Se vocês observarem, esta imagem mostra, aonde que eu ponho aqui? Isso. Essa imagem mostra, no plano axial, de que a coluna é um tubo. Efetivamente, ela é um tubo, né? Olha lá, isso, dá para ver perfeitamente, né? A coluna é um tubo e o nervo passa dentro desse tubo. Então, é um arcabouço ósseo. E entre uma vértebra e outra, este tubo, essa medula, libera esses terminais. Vou dar um exemplo para você. Tem raízes aqui nesta região que só dão sensibilidade para uma parte lateral do joelho ou para a borda lateral do pé. Então, aí nós estamos falando de uma alteração mais motora, mas lesões graves da coluna cervical, na medula ao nível cervical, além de deixar a pessoa com uma lesão dali para baixo, podem muitas vezes alterar o reflexo respiratório. Existem lesões graves, traumatismos cervicais graves, que infelizmente o paciente acaba falecendo, porque determinada região medular alta, nessa região, controla até a nossa capacidade involuntária de respirar. Então, é isso que você falou, é isso mesmo. Essas raízes e a medula são responsáveis por muitas coisas do nosso corpo. Daí, esse receio temido de você ser submetido a qualquer intervenção ou de você ter qualquer tipo de lesão nessa região. É claro que a coluna cervical é muito mais arriscada de você ter uma lesão do que a coluna lombar. Porque apesar, isso é um dado importante, apesar da nossa coluna vertebral ir até
lá no bumbum, no cóccix, a medula não faz isso. A medula vai mais ou menos até aqui, um pouquinho abaixo da coluna lombar, L1, por aí. Tá. Depois dali, é só um monte de nervos. Então, operar ou ter uma lesão na coluna lombar baixa é muito menos arriscado do que ter uma lesão na coluna cervical. Perfeito. A doutora vai ter que voltar para contar como é que são feitas as cirurgias, como é que faz as minimamente invasivas hoje. Sim. Acredito que se for perguntar para quem precisa fazer, todo mundo vai querer fazer a minimamente invasiva. Mas será que ela é para todo mundo? Né? Excelente. O doutor vai ter a oportunidade de vir aqui no programa, falar sobre tantos outros problemas que as pessoas têm na coluna, né? E como evitar tudo isso. Questão postural, algo simples que é de um carregamento, né? Pegar ali um peso, coisas que nós fazemos todos os dias. Um cuidado que a gente pode ter, né, doutor? E claro, né? Fazer atividade física sempre de maneira consciente, né? Sob orientação, né? Com orientação, sem exagerar. Quando a pessoa exagera, ela sabe também que exagerou, né? Depois morre de dores e não consegue voltar no outro dia, né? Vou deixar o contato aqui do doutor, o site dele, www.drluispolon.com.br. Exatamente como está na sua tela, Dr. Luiz com S, Polon com 2 L's e N no final, .com.br. Doutor, você já está convidado a voltar aqui e tem tantas pessoas que escreveram aqui pra gente. Vou só falar uma perguntinha, porque eu citei algumas profissões. Claro. E aí a nossa telespectadora falou, eu sou manicure. E aí a manicure ela fica, e aí lembrei da maquiadora, por exemplo, um maquiador, né, que precisam ficar ali numa posição que você não apoia em ninguém, porque você não vai apoiar no cliente, claro, né? Claro. A manicure também, a cliente apoia na manicure, né? A gente larga o bração lá na manicure, o pé também, né? Sim. Agora, como ter esses cuidados, né? Coisas simples que podem ser feitas, tantas profissões, tantas pessoas que precisam de ajuda. E um bom profissional vai saber indicar, inclusive, uma fisioterapia. Claro, perfeito. Manicure, olha, existem algumas profissões que são espetaculares, assim, são praticamente desafios, né? Desafios. Manicure, cabeleireiro, dentista, tenho parceiros, dentistas, meu Deus, tudo evolui menos a cadeira do dentista, é uma coisa impressionante. O importante destacar se você não tiver uma oportunidade clara de melhorar o seu aspecto ergonômico, quer dizer, tentar trabalhar o máximo possível na altura da sua linha do horizonte, se isso não for possível, é que você faça pausas regulares. Faz uma maquiagem e faça pausas regulares. Não é para parar de trabalhar? Não, muito pelo contrário. Você vai ter uma melhoria na sua produção, na sua qualidade de produção. É que às vezes as pessoas acabam achando que fazer as pausas trará algum problema e na verdade isso não é verdade. De jeito nenhum, você até otimiza o tempo que você está ali, né? Porque quando os braços estão cansados... Trabalha mais disposto. Perfeito. Doutor, você vai ter que voltar? Já está convidado, muito obrigada por ter vindo. Fica o site aí de novo, www.drluispolon.com.br. Bom fim de tarde, doutor. Muito obrigado para você também, foi um prazer enorme, uma honra estar aqui. Muito obrigado, até logo. De nada, está sempre convidado. Hoje eu conversei com o doutor Luiz Eduardo Polon. Ele é médico ortopedista, tirou as nossas dúvidas aqui sobre coluna, ele que é especialista em coluna também. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Continuem mandando as suas fotos, de onde você assiste ao Consulta o Doutor, quem está com você, quem assiste do seu lado, né? Tem muita gente que manda foto dos animais de estimação, das criancinhas, que eu adoro, né? Mandem fotos que vocês estarão sempre aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada pela companhia, bom fim de tarde, eu te espero amanhã. Tchau!